Mais uma vez, bom dia aos amigos, aos irmãos, aos que estão assistindo a transmissão também desse nosso culto. Espero que vocês estejam em paz e preparados para estudarmos a palavra de Deus. O título que eu escolhi para a mensagem desta manhã, A Carta do Irmão de Jesus. Alguém sabe que carta é essa? Na Bíblia? Que irmão é esse? Tiago. Muito bem. Tiago não são os dois discípulos, né? Tiago maior e Tiago menor. Aqueles até foram martirizados antes do Tiago sobre o qual eu vou falar. Esse é o Tiago que cresceu com Jesus. É o Tiago que não temos certeza se era filho de José, de um casamento anterior, porque José era mais velho, um pouco mais velho que Maria, né? Ou bastante mais velho que Maria. Ou se era realmente irmão de sangue de Jesus, né? Há aí opiniões que divergem um pouco nesse sentido. O fato é que ele era irmão de Jesus, que por algum tempo não acreditou que Jesus fosse o Messias. Olha que interessante. Cresceu com ele, passou a infância com ele, viu muita coisa, certamente viu o comportamento de Jesus, que era bem diferente das demais crianças, porque nós sabemos biblicamente que Jesus nunca pecou, então nem em sua infância Jesus ele cometeu pecados, mas mesmo assim eles tinham dificuldade de aceitar que Jesus, aquele que cresceu com ele, aquele que esfolava o joelho como eles, aquele que também chorava, sentia fome como eles, pudesse ser o Salvador da humanidade, pudesse ser o Messias. Será que você conseguiria assimilar essa informação, se fosse com você? Será que você compreenderia profundamente, adequadamente, que aquele que cresceu com você era Deus em carne humana? Eu acho que seria demais até para nós entendermos isso e aceitarmos isso. O fato é que os irmãos de Jesus, sim, ele tinha mais de um, eles não acreditaram. Chega um momento até que eles queriam meio que controlar Jesus. Jesus, não faça isso, não se exponha. E Jesus tendo que lidar com essa situação. Mas o fato é que depois da ressurreição de Cristo, Tiago se converte mesmo e se torna um grande líder da igreja, sendo ele também depois martirizado. Eu quero começar dizendo para você que, quem sabe tem na sua família alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Para você que talvez tenha algum parente que ainda não crê no que você crê, que não se entregou a Jesus totalmente, que sempre há esperança. Se mesmo na família de Jesus, do Salvador, havia pessoas que demoraram para entender as coisas, mas que mais adiante se entregaram ao Salvador com quem eles cresceram, há esperança para nós também. Amém? Não desanime, não desista. Cada um tem seu tempo. Tiago teve o seu tempo. E depois que ele aceitou Jesus, ele foi uma bênção para a igreja, para a comunidade. Antes de a gente analisar a carta em si, que é muito interessante, e eu já quero que você pense nisso, toda vez que você ler Tiago, você se lembre de que quem escreveu essa carta foi o irmão de Jesus. Alguém que conviveu com Jesus, alguém que tem informações muito íntimas, muito próximas, para falar para a gente. A carta foi escrita por alguém que também passou pelo processo da conversão. Alguém que ouviu falar de Jesus, ou que caminhou com ele, que andou com ele, mas que teve seu tempo e depois, quando aceitou Jesus, teve a vida transformada. Nós passamos recentemente por essa carta no projeto Reavivados por Sua Palavra. E eu tenho um hábito, quero compartilhar com vocês. Se vocês quiserem fazer também, vale a pena. Sempre que eu passo por uma dessas cartas, eu faço um estudo dela. Aproveito a oportunidade, né? Estudo para quem ela foi escrita, qual o contexto, quem é o autor. Isso nos ajuda a ter mais compreensão da mensagem. É um texto inspirado? Mas tem um contexto, né? Tem um destinatário, tem um autor. E o autor diz assim, já vamos até ler isso aqui, Tiago capítulo 1, abra sua Bíblia aí. Enquanto você abre a Bíblia em Tiago capítulo 1, há um pedido aqui do Evandro, da família, para que depois do culto a gente se reúna rapidamente para tirar uma foto com todo mundo. Combinado? Então não saia para que a gente possa depois fazer uma foto com a família. A carta começa assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que lindo, né? O irmão de Jesus dizendo, eu sou um servo de Jesus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na diáspora. O que quer dizer isso? Quem é o destinatário dessa carta?
É diferente daquela carta, por exemplo, de Paulo a Timóteo. Quem é o destinatário da carta de Paulo a Timóteo? Timóteo. Carta de Paulo a Tito. Quem é o destinatário? Tito. Mas como ela tem uma mensagem universal, Deus orientou para que fosse parte do cânon, da Bíblia, porque ela fala para nós também. Já esta carta aqui de Tiago, como as de Pedro também, a gente chama de cartas ou epístolas universais, porque não tem uma pessoa, um destinatário, ela é para todos. E no caso aqui, inicialmente, para as 12 tribos da diáspora. O que quer dizer isso, pastor? Ele está escrevendo para judeus convertidos ao cristianismo e que estavam fora de Jerusalém. Diáspora quer dizer dispersão. Estavam fugindo da perseguição. Por favor, entenda isso. É um líder da igreja que está no olho do furacão, porque ele era líder da igreja em Jerusalém, onde estava havendo perseguição, onde os cristãos estavam sendo mortos pelos romanos. Agora, Tiago, preocupado com os cristãos que foram para longe dali, foram morar em comunidades, ele escreve uma carta para eles, com orientações vindas de Deus. Pouco depois, Tiago vai ser morto. Vai ser martirizado. Então, esse é o destinatário. Por isso que a epístola de Tiago, assim como as de Pedro, são chamadas de epístolas universais, porque elas são para toda a comunidade dos crentes. Neste momento aqui, ainda havia poucos gentios convertidos. A grande maioria dos primeiros cristãos eram judeus convertidos. Judeus que aceitaram Jesus, judeus messiânicos, aceitaram o Messias. Depois, eles têm que lidar com a situação de pessoas vindas da Grécia, de outros lugares, gregos e gentios, que começam a aceitar o evangelho e se converter também. E a igreja vai ser formada por esse grupo de judeus convertidos e gentios convertidos. Jesus é o centro para a vida deles. E aí Paulo, lida com essa situação muitas vezes. Paulo, o discípulo aos gentios, eles começam a ter alguns problemas para entender o que os gentios deveriam praticar, do que veio do judaísmo, o que não deveriam praticar. Isso é assunto para você estudar no seu livro aí, na Bíblia, que é muito interessante. Atos dos Apóstolos, ali nós vemos muito essa questão. O que você percebe também ao ler aqui essa carta, que é pequena, dá para ler em poucas horas. Se você quiser, você pode hoje à tarde tomar um tempinho e ler toda a carta de Tiago, ela é pequena. Você percebe que Tiago ele era uma pessoa banhada na Bíblia. O que quero dizer com isso? Ele conhecia muito bem a Bíblia. O Antigo Testamento, no caso. Porque a gente vê aqui duas grandes influências nas palavras de Tiago. Quase dá para ver o eco dessas influências, que são o Sermão do Monte, portanto ele estava lá, possivelmente, ou ouviu, ou leu dos Evangelhos. Então o Sermão do Monte você vê muito aqui na carta. Então ele realmente bebia as palavras de Jesus. E Provérbios. E aí eu começo a imaginar, assim, já viajar na minha mente, Jesus e os seus irmãos sendo educados por Maria, porque a professora deles inicialmente foi Maria, com os rolos sagrados. E aí Tiago reproduz aqui muita da sabedoria de Salomão no livro de Provérbios. É interessante, Ele fala sobre o poder da língua, das palavras, ele fala sobre uma série de coisas que você vê que estão lá em Provérbios. Ou seja, a carta de Tiago, como as demais na Bíblia, são cartas escritas por pessoas que estavam imersas na palavra. Pessoas que conheciam muito bem o Antigo Testamento. E é isso que se espera de você e de mim também hoje. Cristão que não lê a Bíblia é muito estranho. Porque ela é a palavra de Deus. Porque ali está Jesus revelado. Então nós também temos que ser como eles, no sentido de ser banhados, mergulhados na palavra de Deus. De modo que a nossa vida, ela exale isso. De modo que as nossas palavras reflitam isso. Essa é uma pessoa que anda com Deus. Essa é uma pessoa que é guiada pela Bíblia Sagrada. É isso que se espera de nós também. A carta de Tiago foi escrita pelo ano 45, 50, por ali. De modo que é uma das mais antigas. Os estudiosos entendem que Tessalonicenses seja a carta mais antiga, a mais próxima de Jesus. A de Tiago é uma das mais antigas também. 40 depois de Cristo, isso quer dizer poucos anos depois da ascensão de Jesus, da ressurreição de Jesus. Certo? Como ele não menciona o concílio de Jerusalém, e ele foi um dos líderes que estava presente, a gente entende que foi entre a ressurreição e o concílio de Jerusalém, lá pelo ano 50 da era cristã. Isso é muito bonito, sabe por quê? É uma carta bem precoce, Os eventos eram recentes, havia testemunhas oculares ali vivas, O próprio Tiago é uma testemunha dos primeiros fatos ali relacionados com Jesus. Então, quando a gente lê essa carta, a gente sabe que foi escrita por alguém que viveu
aquilo que aconteceu. Não é uma fábula, não é uma invenção, é uma testemunha ocular dos fatos. Aí na tela você está vendo um artefato, uma descoberta arqueológica. Eu tenho aqui o livro, eu li faz uns, 15 anos, acho, esse livro aqui, que me impressionou muito. O título é O Irmão de Jesus. Sim, fala de Tiago. E ele fala de uma descoberta arqueológica incrível. Os autores, Herschel Shanks e Ben Witherton, eram editores da revista de Arqueologia Bíblica Mundial, uma revista muito conceituada, a Biblical Archaeology Review. E o prefaciador desse livro é um dos maiores, não sei se ele já faleceu, porque já era idoso, um padre chamado André Lemaitre, um dos maiores especialistas em paleografia antiga. Ou seja, era o cara que mais entendia de escritas antigas, como aramaico, hebraico, né? Quando tinha alguma... É o caso aqui. Deixa eu já contar para vocês o que significa esse artefato. É um ossuário. Quando alguém morria, especialmente alguém que tinha alguma importância, eles sepultavam e depois recolhiam os ossos e colocavam numa caixa de pedra, um ossuário. Um respeito, né? Um respeito. São comuns essas caixas, esses ossuários. Caifás tem um desses, que prova que ele existiu. Está lá o nome dele, Caifás, na urna funerária. E esta urna traz uma frase que deixou as pessoas assim, os especialistas, abismados. Porque a frase em aramaico diz: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Isso é forte. Tinha um monte de Tiago naquele tempo. Tiago, na verdade, o original é Yaakov, que é Jacó. O nome de Tiago é Jacó. Aí no grego passou a ser, para nós, né, passou a ser Tiago. O inglês é James, nada a ver, né? É Jacó, Yaakov. Yaakov, Bar Yosef, de Yacuí e Yeshua. É mais ou menos isso. Tiago, filho de José, irmão de Jesus. José é um nome muito comum também, naquele tempo. Jesus também era muito comum naquele tempo. Mas quando você coloca os três juntos, dizendo que esse Tiago era filho de José e tinha um irmão tão famoso que merecia estar nessa frase também, porque não era comum colocar o nome do irmão. Era muito comum colocar Bar alguma coisa, Barrabás. Era Jesus Barrabás. Jesus, filho de um Abá. Bartimeu, filho de Timeu. Era como se fosse o sobrenome daquele tempo. Então ele ia dizer assim, Evandro, filho de Francisco. Então, Evandro Bar Francisco. Era o sobrenome dele. Ok, Tiago, filho de José. Normal. Mas irmão de Jesus, só se fosse um Jesus famoso. Aí já começa a ficar bem interessante. Essa frase foi tão assim bombástica que alguns duvidaram que fosse autêntica. Achavam que a segunda parte ali, irmão de Jesus, fosse um acréscimo posterior. Aí mandaram para vários institutos de pesquisa em Israel para analisar se aquela frase era autêntica, se a pátina, que é uma cobertura de materiais que ficam sobre a rocha, né, acumulados com o tempo, era realmente da mesma época, e era. E o instituto que deu esse aval era de Israel, não tinha nenhuma preocupação com isso, porque não creem que Jesus seja o Messias. Enfim, para muita gente, esse artefato é uma prova material de que Jesus existiu, conforme cremos, de que José era pai deles, de Tiago e de Jesus, e de que Tiago era irmão de Jesus. Esse livro aqui é bem interessante, se você depois quiser conhecer, está aí, né? O Irmão de Jesus, da editora Agnus. É uma prova, entre muitas outras, né, arqueológicas, de que a história é verdadeira. Para você ter uma ideia de como alguns são injustos, quase ninguém duvida de que Alexandre o Grande existiu, não é verdade? Eles escutam aí nos documentários, leem nas revistas, né? Ah, Alexandre o Grande, ok, existiu. Sabe quanto tempo depois a história dele foi registrada? 300 e poucos anos depois da morte dele. E ninguém duvida. Quanto tempo depois a história de Jesus foi registrada não só por seguidores dele, como também por Flávio Josefo, que era um historiador judeu, e outros autores e escritores romanos. Quantos anos depois? Poucas décadas. E tem gente que tem coragem de dizer, isso aí não é verdade, isso aí não aconteceu, isso aí é invenção dos cristãos. É muita injustiça, né? A história aconteceu, é real. Esse Tiago aqui existiu. Esse Tiago aqui foi irmão de Jesus.
E esse Tiago aqui foi inspirado por Deus para dizer o que disse aqui nesse livro e vai dizer para nós também. Tiago 1:22, o verso 22 aqui do primeiro capítulo, eu acho que ele já dá assim uma espécie de resumão do que é a carta, o propósito dela. E diz assim, Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Resumindo, a carta de Tiago é uma das mais práticas da Bíblia. É o cristianismo prático, aplicado. Por isso eu coloquei aqui na tela algumas ilustrações, né? Caleb, Adra, Vida por Vidas. É isso, né? Quebrando o silêncio. É uma igreja em missão. É uma igreja agindo, trabalhando. Tiago está dizendo assim, olha, vocês têm muita teologia, vocês têm muito conhecimento, que maravilha isso, mas e na prática, como é que é? Como é que funciona? O que o cristianismo faz por você, de verdade? As pessoas aí fora veem em você um cristão pelas coisas que você faz ou só pelo que você diz? Interessante que alguns tiveram dificuldade para harmonizar Paulo com Tiago. Não precisava fazer isso, né? O próprio Lutero achou por um tempo que Tiago não deveria constar na Bíblia. Olha, que depois ele se convenceu de que deveria sim. Porque Tiago fala das obras e Paulo fala da graça. Mas quem disse que uma coisa está em contradição com a outra? Paulo fala da causa da salvação, a graça de Deus. A salvação é pela graça. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você tem que aceitar. Mas e depois? O que acontece? Aí Tiago vem e diz, a fé sem as obras é morta. Paulo fala da causa da salvação, Tiago fala das consequências da salvação. E aí as duas estão em harmonia. Claro, porque a Bíblia não se contradiz, ela se harmoniza. Então, resumindo, Tiago é uma carta que fala do cristianismo prático. E mais do que isso, é uma carta que fala do que aconteceu na vida dele. Quando ele entendeu, quando ele creu, o que aconteceu com ele. Então vamos ver assim, em linhas gerais, algumas coisas que nós encontramos aqui nessa carta tão pequena, mas tão preciosa. Tiago 1:27 diz assim, primeira parte é a fé prática, né? 1:27. A religião pura e sem mácula, presta bem atenção. Olha para mim aqui, não leia já. Vamos refletir um detalhe primeiro. Vamos pensar um detalhe primeiro. Existem milhares de religiões cristãs no mundo, não é verdade? Sem contar as não cristãs. Islâmicos, budistas, né? Aqui nós vamos ler o conceito de Deus, daquela que é a igreja, a religião verdadeira e pura. E sem mácula quer dizer perfeita. Você quer saber qual é? Eu quero, porque se existe uma, eu quero fazer parte dela. Olha o que diz aqui. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Presta atenção. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Tiago dá duas características da igreja verdadeira segundo Deus. É aquela que vai ao encontro dos que sofrem, é aquela que age, que trabalha, que atua, que não é o saleiro, não é o sal dentro do saleiro, é o sal que vai para salgar o alimento, ou seja, influenciar as pessoas. E também é a religião que se guarda incontaminada do mundo, ou seja, procura ter uma vida alinhada com a palavra de Deus, longe do pecado. Você percebeu que é uma dimensão horizontal e uma vertical? A dimensão horizontal da religião é em busca do semelhante, é ao encontro das pessoas, é abençoando as pessoas. E a dimensão vertical é com Deus. A minha relação com Deus vai santificar a minha vida. E assim eu posso viver no mundo impuro, sendo puro, com Jesus. No mundo pecaminoso, sendo santo, com Jesus. Interessante isso, né? Se você quer pertencer à igreja verdadeira, segundo Deus, a igreja sem mácula, aqui estão as características. É uma igreja que busca a Deus, busca fazer a vontade de Deus, mas que também busca o semelhante para abençoar o semelhante. No capítulo 2, 14 a 17, nós encontramos o seguinte, vamos deixar Tiago falar um pouco também mais, né? Aqui em Tiago 2, versos 14 a 17, diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário,
E um de vocês disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Sabe aquela coisa? Irmão, eu estou passando necessidade, eu vou orar por você. E vai embora. A fé sem as obras é morta. Se a pessoa não pratica, não obedece, não vive de acordo com aquilo que Deus manda em sua palavra, ela não está manifestando a fé que Deus espera que ela tenha. Porque a fé, repito, segundo Tiago, ela é prática. Ela envolve obras. Nós somos salvos pela fé para as boas obras. Somos salvos pela graça para as boas obras. Outra coisa que salta do texto de Tiago, a sabedoria vem do alto. E aqui ele ecoa Provérbios. Abra agora no Tiago 2, versos 10 a 12, e depois vamos para o capítulo 3. Tiago 2, 10 a 12, diz assim: quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Que lei é essa, então, que ele está falando aqui? O verso 11 responde, porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Segundo o Tiago, segundo a Bíblia inteira, sábio é aquele que guarda os mandamentos de Deus. Porque os mandamentos de Deus foram estabelecidos por Ele para a nossa proteção, para termos uma vida boa, uma vida próspera em todos os sentidos. Então a pessoa que vive em desconformidade com a lei de Deus, ou até um tanto rebelde em relação à lei de Deus, ela não é sábia. Porque se existe Deus, e nós cremos que existe, Ele é o Criador do universo e nos ama, tanto que deu seu Filho para morrer por nós. Então existe Deus, Ele nos ama e deixou ensinamentos e orientações para nós. Quem é o sábio? Aquele que procura viver esses ensinamentos ou aquele que diz, isso aí já ficou no passado, isso não me interessa? Quem é sábio? Dar as costas para o Criador é sábio? Não é. Infelizmente tem muitas pessoas inteligentes no mundo, mas não são sábias. São inteligentes segundo o mundo, mas não são sábias, porque o sábio é humilde, ele se rende, ele reconhece e ele obedece. E aqui Tiago é bastante enfático, né? Não adianta eu ser fiel para usar aqui os 10 mandamentos que ele cita, né? Não adianta eu ser fiel a 9 mandamentos e quebrar um deles. É como se eu dissesse para minha esposa, querida, eu vou ser fiel a você 6 dias da semana, e no 7º eu vou pular a cerca, né? Eu sou fiel assim? Não, não é fiel. Você é infiel. Então Deus, Ele quer que nós sejamos fiéis a tudo o que Ele ensinou na sua palavra. E não é porque Ele seja um Deus caprichoso, é porque é bom para nós. É uma bênção para nós. No capítulo 3, versos agora 2 a 12, nós lemos o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que, ele aprendeu com Jesus, parábolas, está vendo? Aprendeu do grande mestre. Ele quer falar sobre a língua, e agora ele vai usar o navio e o leme, para ilustrar isso aqui. Olha só. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mais incontido, é mal incontido, cheio de veneno mortal. E aí, no finalzinho, ele continua refletindo aqui sobre a questão da língua, sobre o poder das palavras, e você percebe o seguinte, né? Se a pessoa é capaz de controlar suas palavras, ela é perfeita. Tem muita gente aí falando sobre perfeição cristã, perfeição, perfeito, né?
E na verdade você vê que muitas vezes destila ódio nas palavras, é fofoqueiro, é maledicente, suspeita o mal. Que adianta a pessoa ser, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu acho que é boa, mas enfim, é vegetariano, mas a boca só solta veneno. Não adianta nada, né? Não adianta nada. Então, segundo o Tiago, quem é perfeito? Aquele que controla a sua língua. Aquele que, antes de postar alguma coisa para responder alguém com raiva, se segura e pensa, a salvação dessa pessoa é mais importante. De vez em quando eu passo por isso, e eu vejo como eu sou imperfeito. Que a vontade é revidar. Eu tenho argumentos, eu sei como destruir essa pessoa. E você segura, porque a pessoa é mais importante do que os seus argumentos. Isso é ser cristão. E eu confesso que nem sempre eu consigo fazer isso. Mas estamos na luta, né? Ainda bem que ele fala aqui, ó. Todos tropeçamos em muitas coisas. E eu tropeço de vez em quando em algumas coisas. Ainda bem que Deus toca o nosso coração, a gente se arrepende, volta atrás e não quer repetir o erro, né? Deus nos ajude a fazer da nossa língua, da nossa boca, das nossas palavras, instrumento de bênção, de salvação. Porque é isso que Deus quer de nós, né? 13 a 18, bom, aí eu já li também essa, mas isso aqui também é importante, tem tanta coisa importante aqui. O tempo conspira contra mim. Quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão. Olha que difícil, gente. Quer saber? Devolver dízimo é tão fácil. Guardar o sábado é tão fácil. Difícil isso aqui, ó. Quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Bem-aventurados os mansos. Está aqui o sermão da montanha, você percebeu? Bem-aventurados os mansos, porque deles é o reino dos céus. Difícil é ser manso. Difícil é ser amoroso, quando a nossa natureza quer, na verdade, pagar com a mesma moeda. Como Tiago aprendeu de Jesus. Que coisa linda. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Pelo contrário, é terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria que é lá do alto, olha só a característica da sabedoria que vem de Deus. A sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para que promovam a paz. Tiago aprendeu muito de Jesus. Tiago se tornou um verdadeiro cristão. Isso é para nós também. O poder da oração, ele fala disso, tá? Tiago capítulo 4 agora. Estamos indo já para o finalzinho da carta. Quanta coisa em apenas 5 capítulos, você percebeu? Poderíamos ficar aqui muitas horas, meditando em cada frase, cada conceito, cada palavra, cada ensinamento. Tiago 4, de 4 a 10, diz assim. Ele também aprendeu com Jesus a ser firme quando era necessário. Olha só as palavras. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito? O Espírito Santo tem ciúme de nós, viu? Que bom saber disso, né? Ele tem ciúme quando você o troca por coisas do mundo, quando você idolatra outras coisas, e não ele. Que bom saber que o Espírito Santo tem ciúme da gente. Ele nos ama, na verdade. Aí diz o verso 6, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Amém. Versos 5 a, capítulo
5, verso 16. O que fazer para viver isso aqui? Sozinho não dá. 5,16. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, estes serão perdoados. Depois o verso 16 diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Por que será que Tiago termina a sua carta, que como você percebeu, tem vários conselhos, várias admoestações, várias reprimendas, falando sobre a oração, sobre o poder da oração? Por que você acha que é assim? Porque você não vai conseguir ser humilde sem orar. Porque você não vai conseguir refrear a sua língua sem orar. Porque você não vai conseguir ser sábio na ótica de Deus sem orar. Porque você não vai conseguir fazer nada do que Tiago escreveu sem ter comunhão com Jesus. Percebeu? Ele termina com aquilo que é mais importante. Você precisa ter uma relação de intimidade com Deus. Você precisa ter uma relação de amizade profunda com Jesus para poder transformar o seu caráter. E como é que Tiago sabe disso? Porque ele passou por isso. É exatamente isso. Tiago é uma pessoa humilde, então ele não fala de si ali, mas ele está aqui se abrindo para nós. É quase como se ele dissesse, a minha língua não é controlada, eu não consigo, eu caio como vocês também, mas eu encontrei Jesus. Eu entendi quem é Jesus. E eu sou um servo de Cristo. Ele abre a sua carta com essa expressão, eu sou um servo de Cristo. E assim ele pôde ser vitorioso. Se aconteceu com Tiago, você acha que não pode acontecer com você também? É claro que sim. Tiago cresceu na igreja e estava perdido. Tiago sabia quem era Jesus e estava perdido. Tiago conhecia bem de Bíblia, né? Ele cresceu ali ouvindo aos pés de Maria, como Jesus, mas estava perdido. Pode ser que nesta manhã eu tenha falado para alguém que estava perdido dentro da igreja. Pode ser que aqui nesta igreja haja algum Tiago antes da conversão. Eu quero dizer que há esperança para você também. Porque se ele pôde experimentar a transformação pela palavra, você também pode. E depois que você se converter, vai ser uma bênção. Você será um grande instrumento de bênçãos na vida de outras pessoas. Eu espero em Deus que nós todos possamos realmente viver essa experiência, ser transformados por Jesus e, depois disso, ser uma bênção para as pessoas. Tiago foi o líder da igreja de Jerusalém. Morreu pelo Evangelho, deu a vida pelo Evangelho. Quem te viu, quem te vê. E você também pode passar por essa experiência se você entregar o coração a Jesus. Eu quero perguntar nesta manhã para vocês, quantos aqui gostariam de passar por essa experiência que Tiago passou? Quantos aqui gostariam de dizer, Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero que Tu me ajudes a controlar a minha vida, meu coração, minha língua, meu pensamento. Senhor, eu quero me entregar em Tuas mãos para ser uma nova criatura. Vocês querem passar por essa experiência também? Amém. Eu também quero, todos os dias. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu amaste Tiago e o usaste para escrever esta cartinha para os cristãos da diáspora. Nós somos cristãos da diáspora. Essa carta chegou até nós e ainda hoje fala à nossa mente e ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque nos deste de presente a Tua palavra inspirada, santa. Obrigado pela carta de Tiago à igreja. Hoje ouvimos mais uma vez as admoestações desse Teu filho, desse líder da igreja. Ouvimos conselhos, presenciamos mais uma vez o milagre que aconteceu na vida dele. Lemos a respeito disso. E nós pedimos, Senhor, que o mesmo Espírito, que ali é dito que tem ciúmes de nós, que nos ama profundamente, nos transforme. Senhor Deus, que o nosso cristianismo seja prático, que nós saiamos do saleiro para salgar este mundo, conservar, influenciar, abençoar as pessoas. Bom Deus, mais uma vez nós pedimos a Tua bênção sobre os jovens desta igreja e de todo o mundo, nesse dia especial, que
eles vivam em missão e, por pregar o Evangelho, também se mantenham firmes em teus caminhos. Pai, ajuda-nos a abençoar com a nossa boca, com as nossas palavras, com a nossa língua. Que de nossos lábios saiam palavras edificantes, saiam bênção. E que nós também sejamos sábios, segundo o padrão do céu. Essa sabedoria que é humilde, pura, bondosa, misericordiosa. E que nós nos valhamos do poder da oração para ter tudo isso em nossa vida. Faze, ó Deus, o milagre que fizeste na vida de Tiago, na nossa vida também. Abençoa nossos queridos amigos que estiveram conosco aqui neste culto, que saiamos todos daqui abençoados e com a certeza de que tivemos um encontro especial com o Espírito Santo. Nós oramos e pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.